acendendo a luz? Opa, Fica chegando a luz. inverter. Pronto. Bom dia, pessoal. Chegamos. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos conversando. Olá, Gilmara Amaral? Desculpe, não entendi. Camila, tudo bem, Camila? Bom dia, pessoal. Hoje nós temos uma live muito especial pra gente, porque é uma live internacional. Nós estamos nos conectando direto com Portugal e já chegou nossa convidada aqui. E nós vamos tratar sobre um tema muito bacana, que é o yoga. Tá? Então existem várias vertentes de yoga, existem várias coisas que a gente pode conversar aqui, muita dúvida para o pessoal tirar. Seja bem-vinda, Adriana. Olá, bom dia. Bom dia para vocês. Eu estou quase aqui na hora do almoço, mas ainda não almocei. Então, é um prazer, obrigada pelo convite. E o que eu puder ajudar, tirar dúvidas, eu estou aqui para isso. Muito bem. Adriana, eu queria começar falando um pouquinho sobre você. Me diga um pouquinho sobre quanto tempo você trabalha com yoga, fala um pouquinho sobre você. Então, o meu percurso é recente, na verdade. Eu sempre fui praticante, mas eu sou de formação jornalista, trabalhei em televisão há muitos anos aqui em Portugal. Depois fui morar 10 anos em Natal, ainda como jornalista. Trabalhei aí também vários, como assessora de imprensa, fiz a inauguração do Midway, no Norte Shopping durante muitos anos também. Fiz as 7 primeiras edições do Viver Bem, que acho que vocês já participaram, com a Patrícia, com a Juliana. E fiz várias coisas aí em Natal. De repente, você começa a analisar o que está a fazer da sua vida, cai naquele momento crucial de então e agora, né? O que está acontecendo, que legado eu estou deixando, que tipo de trabalho eu estou desenvolvendo que possa ficar e que seja interessante para outras pessoas, que não seja uma ou duas ou três, né? Que seja uma coisa mais comunitária e mais coletiva, vamos dizer assim. E resolvi mudar, larguei o trabalho na altura, fui fazer um curso como professora, morei fora 2 meses num ashram, para quem não sabe, é mais ou menos como um mosteiro, que você fica internada, entre aspas, e lá eu tive todo o acesso a esse tipo de aprendizado. Fiquei 2 meses no interior de São Paulo, numa montanha, uma coisa fabulosa. E essa mudança e essa alteração, e o meu contato maior com essa filosofia, que é o yoga, começou lá. A partir daí, eu fiz essa opção de vida, radical talvez, de mudar completamente, mudar hábitos, mudar a maneira de ver a vida, mudar a maneira de estar na vida, né, de como eu quero ser daqui para frente. E me tornei professora. Tive muito pouco tempo em Natal depois disso, e depois já voltei novamente para Portugal. Aqui é que realmente, vamos dizer assim, eu pus em prática, né? Eu comecei a dar aulas e tudo. O que não foi fácil, porque eu não conhecia, os meus amigos da altura, era outra área, era a área da comunicação, de jornalismo, não tinha absolutamente nada a ver. Eu comecei a dar aulas devagarinho, em ginásios, e fiz muita coisa para entender como é que as coisas funcionavam aqui. E ainda bem que agora já tá tudo bem. Hoje, já depois de 3 ou 4 anos, eu estou aqui acho que há 4 anos. Eu já dou aula em grandes ginásios, nos maiores ginásios aqui de Lisboa. Trabalho para algumas juntas de freguesia, que são prefeituras, né, ali para nós. Faço retiros e dou workshops e as coisas estão a correr bem.
Então, o percurso foi esse. Eu acho que o yoga entrou na minha vida para abrir esses horizontes que realmente me completam. Isso não quer dizer que eu vá fazer, que as pessoas que tenham contato com yoga precisem ter esse tipo de atitude tão radical quanto a minha. Eu acho que o interessante é experimentar, é conhecer, e a partir daí escutar o coração. O coração é que chama. Muito legal, muito boa a sua história, bacana mesmo. Pessoal, nós temos agora 13 pessoas com uma live muito especial. Eu queria que vocês convidassem seus amigos, abra aí sua listinha. Quem está gostando, ó, pelo menos 10 pessoas. Você abre aí sua listinha de convidados e convida pelo menos 10 pessoas. Pelo menos, o ideal são as 20. Para a gente encher essa sala aqui, porque vai ter muita coisa bacana hoje para a gente conversar. Aproveita e marca lá no coraçãozinho, dá um oi, tá bom? Então vamos aproveitando. Doutor, Adriana, eu vou passar aqui para a doutora Gerlane para ela dar um oi, cumprimentar o pessoal que está chegando. Okay. Tá, joia? Olá! Alô! Boa, Tudo Adriana, bem? falar com você. Tá aqui em comunicação, né? Que bom. Eu acho que a última vez que nos vimos foi na formatura das meninas. Todos os nossos filhos, é verdade. O tempo voa, né? Quero agradecer demais a você, né, por estar aqui. É como eu vou fazer vou copiar a última live da gente, foi uma nutricionista, e ela trouxe um momento chamado momento de gratidão. E aí eu acho que eu vou repetir esse gesto, porque é um gesto muito bonito. Então a gente tem que dar gratidão por isso, por estarmos aqui, né, por você se disponibilizar aí, né, que fuso horário é este, que não são 5 horas, né? Então aí são que horas agora, em Portugal? São 4 horas, agora são 2 da tarde, 2 e um pouquinho. Exatamente, então você tem esse tempinho para conversar conosco, para dar umas informações nesse período assim desse momento, dessa pandemia, né? Então, quero dar graças a Deus, Senhor, muito obrigada por esse momento, né? Por proporcionar a gente esse bate-papo, essa interação, que cada um consiga absorver no seu coração a melhor forma, né? De estar na vida, não é verdade? Estar nesse equilíbrio. Então, muito obrigada. Né? Eu acho que de uma certa forma, esse momento que nós estamos passando todos, o mundo todo, que é um momento de parar um pouquinho, deixar de olhar para fora, olhar mais para dentro, talvez para quem nunca experimentou, para quem gostaria de tentar, gostaria de conhecer melhor o yoga, talvez seja a grande porta aberta, porque é um momento ideal. É quando nós precisamos de um equilíbrio interno, precisamos dosear os pensamentos, precisamos controlar a ansiedade, e nisso tudo o yoga é excelente, é 100%. Facilitador, Mas antes da gente começar nosso bate-papo, né? Portugal está sendo um exemplo para o mundo inteiro nesse controle da pandemia. Então, eu parabenizo vocês pelo exemplo, né, de cidadania, de cooperação, né, que Portugal está tendo uns com os outros. Então, fica aí o exemplo, né, porque a pandemia aí não chegou tanto quanto chegaram nos outros países e como está chegando aqui no nosso país e na nossa cidade, né? Então, assim, fica aqui o exemplo de vocês e o nosso agradecimento, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Né? Quem quiser perguntas, vou passar aqui para o Dr. Bruno, que ele já vai falando um pouquinho o que é a yoga, fala um pouquinho assim de modo sucinto, né, Bruno? Ok, vamos lá. Boa sorte. É isso aí, pessoal, vamos lá. Doutor, eu já anotei aqui, eu fiz uma colinha, tá certo? Anotei algumas perguntinhas aqui que eu achei bacana, que eu mesmo fiquei com dúvida. E eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho do que significa yoga, o que é yoga, se é o que é uma técnica de postura, é uma dança, é uma religião. O que é o yoga? Como é que funciona isso? Então, o yoga é uma filosofia de vida, que ela é extremamente complexa, é muita coisa ao mesmo tempo, não é apenas exercício físico, né, como que nós costumamos ver. A parte física é a parte mais visível, é a parte mais fácil de mostrar, porque uma pessoa de olhos fechados a meditar ou a respirar não tem apelo visual. Então não se vê ninguém, tira uma foto fazendo yoga.
Ninguém nunca está assim, está sempre com posturas, com a perna na cabeça, com o braço esticado, porque é mais apelativo, na verdade. Mas isso é apenas uma parte dessa filosofia milenar. O yoga é composto normalmente por uma parte respiratória, aprendemos a respirar, onde nós vamos juntamente com essa técnica, com esses pranayamas que se chama, alimentar o nosso corpo energético, que é o corpo vibratório, o corpo de energia, através da respiração. E através da respiração também nós conseguimos inúmeros benefícios. Nos acalmamos, encontramos a nossa paz interna, fazemos a nossa ligação com o nosso divino, seja ele qual for, e olhamos um pouquinho para dentro. Depois da parte respiratória existem posturas físicas. Posturas físicas criadas, claro, para aumentar a flexibilidade, aí entra toda a parte física, tônus muscular, flexibilidade, força, agilidade, musculatura, tudo isso. E depois temos no final da aula um relaxamento profundo, onde o corpo físico assimila todo o esforço feito, todas as conquistas musculares, o desempenho, vamos dizer assim, que você teve na parte física, através do relaxamento você assimila. Então, yoga significa união. A tradução da palavra é essa, união. E se formos ver... Coisa boa! Se formos ver no macro, a união geral, né? União das práticas, união dos povos, união das pessoas. É uma comunidade, é uma participação de um todo, de algo maior. E no micro é a sua união consigo mesmo. É a união do seu corpo vibratório, do seu corpo físico, do seu corpo mental, e de uma forma que eles todos vibrem na mesma harmonia. Então é importante, existem vários tipos de yoga hoje em dia, existem várias raízes, ramificações, mas a palavra significa união. Então, o que eu sempre falo no final das minhas aulas para as pessoas que estão a fazer pela primeira vez, que têm o primeiro contato com yoga, experimentem outros professores, experimentem outra raiz, outros tipos de yoga, porque isso tem muito a ver com uma empatia, tanto do aluno para o professor, quanto do estilo de yoga. Porque existem os yogas mais fortes fisicamente, existem os mais parados. Então, eu escuto muita gente falando, isso não é para mim. Isso não é para mim, fica lá sentado, de olho fechado, falando om. Não, não é isso. Eu tenho aulas que as pessoas saem a morrer, suando, cheias de calor, trabalharam o músculo, ficam doloridas. Então, existem vários tipos de yoga e cada pessoa tem que encaixar e enquadrar pelo que ela está à busca, pelo que ela está à procura. Agora, antes de mais nada, eu já digo que aquelas pessoas que dizem, eu não aguento porque é muito parado, porque tem que ficar muito tempo parado, são essas que precisam ficar paradas. Ótimo. Mas, Adriana, me diz assim, vamos logo tirar uma dúvida bem básica, né? Porque as pessoas chegam, doutora Gerlane, é yoga ou yoga? Já começa no vocabulário, né? Tem diferença? A pronúncia correta, a pronúncia antiga, sânscrita, é yoga, é o yoga, não é a yoga, não é uma coisa aberta. Mas eu acho que é claro, é um mantra, né? Cada vez que você pronuncia alguma coisa, você deve pronunciar da forma correta, que é o yoga. Mas eu acho que também ninguém morre em se referir a uma coisa que é tão maior do que uma palavra, que é tão maior do que uma pronúncia, como a yoga. Aqui em Portugal fala muito yoga também. E outra coisa, assim, há quanto tempo existe a yoga? O yoga, né? Isso é há muito, muito, muito tempo, mais de 7.000 anos. É uma prática, como eu disse, milenar, muito antiga, que começou ali na Ásia, na altura, ainda não era Índia, ainda existia ali um território neutro, e começou ali. E alguns mestres foram começando a entender e a criando essas posturas,
porque a grande finalidade das posturas de yoga é para que as pessoas consigam estar com as pernas cruzadas, com as pernas em postura de meditação, durante um tempo maior. Porque se nós, eu já não, mas quem nunca fez, eu falar, olha, então vamos lá sentar com as pernas cruzadas e ficar 20 minutos. As pessoas não aguentam. Porque começa a doer a lombar, começa a doer os joelhos, não tem articulação, não tem abertura pélvica. Então o corpo não está preparado para isso. Então eles criaram e desenvolveram uma série de exercícios físicos, de posturas, de asanas, para que as pessoas, os gurus na altura, pudessem ficar uma maior quantidade de tempo com as pernas cruzadas em meditação. E assim ficavam dias, ficavam meses, ficavam anos, iam para as montanhas, meditavam e o corpo aguentava. Então, a grande finalidade é a meditação. É claro que quando isso tudo veio para o Ocidente, as coisas vão se adaptando também a novas realidades, não é? E eu hoje vejo, às vezes, em ginásios, por exemplo, aqui nas academias, nos ginásios, as aulas de yoga são muito físicas, então, muito voltadas para esse lado físico. Esquecem um pouquinho a outra parte, que é justamente essa união das outras coisas, da parte mental também. Tá tendo uma pergunta aqui, Adriana, da Marília Martins. Ela diz assim, ela pergunta o seguinte: quais são os benefícios essenciais do yoga? Então, são tantos, são muitos. Eu convido a Marília para fazer uma aula, porque isso é a gente é que vai receber esses benefícios de formas diferentes. Mas em termos gerais, em termos físicos, como qualquer exercício físico, flexibilidade, é uma coisa que depois da quinta, sexta aula você já começa a notar. Flexibilidade, a força muscular, força de braço, equilíbrio, o equilíbrio físico, que vai refletir no equilíbrio mental, né? E isso é uma coisa também que é fácil de notar. Tem dia que você não consegue ficar num pé só, não consegue pôr as mãos para cima, não consegue, o corpo não responde. Então, provavelmente, você está desequilibrada mentalmente também. Você, de alguma forma, está ou ansioso com alguma coisa, ou falta aí uma paz interior, falta aí um equilíbrio interno para que se reflita no seu equilíbrio externo, no físico. E nesse momento, então, nesse momento assim, de pandemia, de isolamento, né? Esse momento assim, onde tivemos que parar de alguma forma e a gente teve que fazer a nossa reflexão. Em algum momento alguém teve que refletir, mesmo quem está na linha de frente atendendo as pessoas, né? Porque tudo inteiro é parado, os entes queridos, as pessoas que morrem, você não consegue nem sepultar. Então, assim, esse momento muito triste, muito duro para a humanidade, né? Como é que a yoga teve um menino aqui, Jordão, acho, o Jordão, ele disse assim que o yoga, ele conceituou bem legal, ele disse é o equilíbrio, é a união entre a mente e o espírito e a mente assim, o físico, né? O físico, a mente e o espírito. Sim. Aí, Nós somos formados por esses corpos, é isso que essa filosofia nos conta. O nosso corpo físico, que é esse, que as doenças se manifestam, não é? No corpo físico. Depois nós temos o corpo energético, que é o que envolve o corpo físico, que são as sensações de quando a gente entra num lugar, sente uma energia diferente, se sente mais feliz, se sente mais contraído. Aqui é pesado o ambiente. Isso tudo está no corpo energético. Depois tem o corpo emocional, que são as nossas emoções. Como é que eu acordei hoje? Como é que eu estou hoje? E isso vai refletir ao longo do seu dia. Então, eu também costumo dizer que no começo das aulas, observa como você está hoje, como você acordou, e define agora como você quer passar o resto do dia, porque a decisão é sua. Você quer continuar numa vibração menos boa, mais irritada, mais negativa, é contigo. Se você quer alterar e passar por uma vibração melhor, é contigo também. Então, só nós é que temos esse poder de mudar essa nossa vibração. E os pensamentos, mesma coisa, né? Os pensamentos e o que nós vibramos para o outro, para o ambiente,
Porque aí tem aquela história, é aquela pessoa, Deus me livre, eu tô do lado dela, ela só reclama, só reclama, só reclama. Isso é um padrão de pensamento que vai refletir em você e no ambiente. E que está no teu, não está no corpo físico, está um dos seus outros corpos. E assim, Então é por isso que o yoga trabalha o físico, o mental e o emocional até o espiritual, até chegar no espiritual. O dever é unir em bem-estar todos esses corpos, através de um corpo saudável, através de uma mente saudável, das sensações e de sentimentos saudáveis, porque nisso você já vai produzir coisas boas, sempre. E assim, o que é interessante, Adriana, é assim, que a gente tem que passar, assim, porque, por exemplo, a gente que já está perto do meu século, né, a gente tem que realmente ter essa maturidade para entender. Mas o que me chama a atenção são os jovens, são os nossos filhos com 20 anos, 18, 20, tudo muito ansiosos, muito imediatista, pedindo remédio, eu quero um remédio, dá um remedinho, não sei o quê. Mãe, todo mundo toma um remédio para ansiedade. Gente, temos métodos naturais, entendeu? Então, assim, eu acho que isso aí é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como é que a gente poderia, assim, acordar um jovem para isso. Como é que a gente podia, né? Eu acho que graças a Deus, eu sinto uma mudança muito grande, principalmente nesse público de ginásios, que é um público mais jovem. É um público que está mais aberto, né? A essa novidade que é, você não precisa nada de fora para se curar. É claro que com todas as exceções, mas uma ansiedade você consegue controlar, você tem que dar um mergulho dentro de si, dá mais trabalho. Se calhar mais fácil é tomar o remédio, realmente. Agora, se aquietar, fechar os olhos, entrar dentro de você e encontrar o problema, porque todos nós temos, não é? Todos nós temos os nossos monstros internos e uns estão tão escondidos que é muito difícil chegar, que é muito difícil encontrá-los. E o que a gente faz? Foge deles. Como qualquer monstro, a gente tem medo e foge. E eles continuam lá. De vez em quando, eles aparecem. E é quando temos as crises de ansiedade, é quando temos os pânicos, esse tipo de doença, psicodoença, que está na moda, né? Um bocado agora. É o tal remédio da ansiedade. A ansiedade nada mais é do que você viver o presente. É você deixar de viver o futuro, desculpa. É você deixar de viver o presente para pensar no futuro. Pronto, ansiedade. Os jovens estão nessa, né? Já há algum tempo. Então, mas o que é que eu vou fazer? Então, mas o que é que eu tenho que fazer? Ah, mas se eu não passar no vestibular, eu vou fazer o quê? Ah, mas se eu não... O que que eu faço? O que que eu faço? Calma, não faz nada. Porque se nós abrirmos esse espaço de não fazer nada, você vai saber exatamente o que tem que fazer. Não é preciso atropelar, acelerar, correr atrás. Nós temos tempo. E eu acho que essa pandemia, infelizmente, está obrigando as pessoas a entenderem isso. É tempo de parar, é tempo de calma. E também, às vezes eu vejo jogos, aula disso, aula daquilo, desenho, pintura, curso disso. Não fica em casa, faz isso. Agora vamos treinar, agora... Tá bom, mas e o tempo que você tem que ficar parado? Né? Por que que é tão difícil ficar parado? Por que que é tão difícil parar? Só parar, observar, sentir. Sentir, porque você sentindo, acabou. Você tem as respostas. Você como instrutora, professora que está lidando com isso, qual seria a ferramenta para a gente chegar no jovem? Entendeu? No jovem, no adulto e no idoso também. Eu vou praticar, eu vou fazer uma aula experimental aqui, eu nunca fiz, mas eu vou fazer. Mas assim, mas o jovem, porque eu vejo o jovem, como eu tenho um jovem lá em casa, eu vejo muito assim, refratários, resistentes, entendeu? Um grau de ansiedade assim, monstruoso. Tá terminando uma coisa, mas assim, já tá pensando 5 anos à frente, entendeu? E isso aí adoece, né? Isso adoece. Qual seria assim
Qual é a ferramenta? Como é que a gente chama o jovem para acordar? Me diz aí, o que é que É você... tão difícil, porque é um chamado tão interno também, né? É uma coisa que vem muito do despertar da consciência de cada um. E às vezes não há maturidade suficiente para isso. É difícil. Agora, experimenta. Pode não gostar, mas experimenta. Tipo, as minhas filhas, para fazerem uma aula, não é fácil. Não vou dizer que é. Não é fácil. Você fala, vamos lá, experimenta, você vai gostar e tal. No final, elas gostam, óbvio. Mas tenho muitas outras alunas e alunos jovens que gostam. É uma consciência, é um despertar de consciência individual. Não tem o que fazer. Vai chegar um momento que quem não gosta vai querer, vai procurar, porque vai entender que é necessário, que é preciso. Verdade. É um pouco assim. Sorriu aí, a Luísa já passou um sorrisozinho aí. Dá um alô para a Valesca. Ô, doutora Valesca, que bom você aqui conosco. Vou passar para o doutor Bruno, que ele tem um roteirinho aqui bem legal para a gente... Doutora, a gente falou muito de jovem. Doutora, não, senhora também não. Falamos muito de jovens aqui. Eu aproveito para perguntar qual é a idade ideal, né, para a gente começar a praticar yoga. Será que tem aquela conversa assim, dizer, já estou muito velho para começar isso, então eu não vou mais porque já não tenho tanta flexibilidade, né? Então eu até mesmo comigo mesmo, eu penso assim, eu sou muito encurtado. Para mim chegar no chão tem que ter uma luta para mim chegar no chão. Será que dá certo para mim fazer yoga tão encurtado do jeito que eu sou? Porque eu fico Pronto, essa conversa... Nossa, eu não consigo fazer isso. Pronto, essa conversa é uma conversa da mente. É uma conversa de defesa, né? É uma conversa de, isso não é para mim porque é muito parado. Ou, isso não é para mim porque eu não tenho flexibilidade. Ou, isso não é para mim porque, imagina, você põe o pé na cabeça e eu não ponho. Eu vou me sentir mal na aula. Então, já é a conversa do bloqueio. Tipo, uma coisa diferente, melhor não, vou ficar aqui na minha zona de conforto, levantando peso, puxando ferro. Né? É o quê? O jogo nem começa, a pessoa já levou um gol. Já está perdendo 1-0. Então, eu aproveito para dizer que não tem idade, que existem pessoas com limitações físicas que estão em cadeiras de rodas que praticam yoga. Até porque não é só a parte física, isso é muito importante. O yoga não é só a parte física. E mesmo a parte física é possível fazer. Eu dou aula para senhoras de 80 anos. De 80 anos, que elas têm dificuldades em sentar no chão e levantar, mas elas fazem. Então, cuidado com essas ciladas da mente, porque a mente vai achar todas as desculpas do mundo. Não sei, eu acho que eu não vou com a cara do professor. Tudo vai ser uma desculpa. Então, tem que experimentar, tem que tentar. E eu aproveito para convidá-los a tentar. Vamos aproveitar agora essa onda online que nós estamos sendo obrigados a viver e façam uma aula. Eu estou a dar aulas online, experimentem. Tem aulas muito mais fortes, é claro, mas tem aulas mais iniciantes que a gente pode experimentar. É só driblar um pouquinho o fuso horário, não é? E dá certo. Portanto, é possível fazer com qualquer idade. E vários estilos, como eu volto a dizer. Existem yogas mais calmos, mais tranquilos, que trabalham muito mais a parte interna, meditação, as respirações. E existem os yogas mais físicos. Uma aula completa é uma aula que tem um pouquinho de cada, que é o que normalmente as pessoas praticam. Então, está convidado, já fica o convite. Tá já. Daqui a pouco eu vou colocar nos comentários aqui o ID da nossa professora Adriana, tá certo? Para vocês depois mandarem um direct para ela, de repente combinar essa aula online, bem tranquilo aí para a gente fazer. Adriana, tem uma pergunta aqui muito bacana que a Luísa Brilhante fez. Eu queria ler porque é um texto um pouquinho mais extenso e ele entra numa concepção que talvez algumas pessoas ainda não tenham. Então ela fala o seguinte: existe uma lei conhecida como karma, que dá-nos o retorno de toda a ação cometida. No entanto, como o yoga nos deixa mais acessíveis à graça divina e alcançarmos a limitação do ser. Ela faz aqui, eu não entendi bem se era uma pergunta ou se é uma colocação, uma afirmação dela. Mas, de qualquer forma, de repente, a gente pode conversar um pouco sobre isso.
Sobre o karma. Isso, sobre o karma, de como o yoga, de repente, eu acho que, pelo que eu entendi, ela falando de como o yoga promove esse equilíbrio energético na gente. É como eu falei, esse bem-estar que você vai começar a integrar, interagir todos os seus corpos, desde o físico até o espiritual, que é o corpo que se conecta com o seu divino, seja ele qual for, da sua crença, não importa, a sua fé, naquilo que você acredita, naquilo que você confia, de alguma forma vai começar a alinhar os seus chakras. Nós temos 7 pontos, não são 7, são mais, mas os mais conhecidos são 7 chakras, são pontos energéticos do corpo, que vão se alinhar. E eles estando em perfeito alinhamento e vibração, que é uma das finalidades do yoga também, isso vai reduzir doenças, isso vai deixar você uma pessoa mais equilibrada em termos mentais, enfim, de uma forma geral, alinha o seu comportamento e o seu andamento enquanto consciência interior e desperta para essa manifestação divina. Agora, isso é uma outra conversa, uma conversa de karma. Karma não tem só a ver com yoga, é a lei da ação e reação, que tem pessoas que acreditam ou não. O que eu posso dizer é que, através do yoga, você aprendendo a liberar esses chakras, esses 7 pontos que nós temos no nosso corpo sutil, não no corpo físico, nós vamos estar mais predispostos a esse equilíbrio e alinhamento dos nossos corpos físicos, energéticos, emocional, mental e espiritual. Muito bom. Eu ainda não participei do yoga, veja só, ainda, mas vou em breve. Mas eu fiz uma vivência tântrica com minha esposa em um retiro que nós fizemos e teve toda uma conceituação por trás, falando um pouco dos chakras, e realmente assim, é uma coisa muito bacana. Esse alinhamento energético fundamentado nos chakras é uma coisa muito, muito, muito poderosa mesmo, assim, para a vida da gente. Professora, eu queria Sim, é claro que não é uma coisa que se faz em uma aula, não é um trabalho que se faz esporádico. É realmente um estudo, é muito aprofundado. Você tem que entender o que cada chakra, o que ele trabalha, o que ele diz, o desequilíbrio causa o quê. Quando está mais sobrecarregado de energia, acontece o quê? Quando está menos, acontece o quê? O que eu faço para equilibrar? É uma coisa, assunto aqui para meses de conversa e de prática, porque depois o importante é sentir, o importante é praticar em você mesmo. É como o reiki trabalha também com essa energia e com esse equilíbrio dos chakras. É uma parte, é um pedacinho. A Luísa agradeceu aqui o comentário, né? Ficou satisfeitíssima com tudo que a gente comentou aqui a respeito da pergunta dela. Professora, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho assim da dinâmica do yoga, né? Por exemplo, eu vou começar hoje, eu vou começar fazendo o quê? Como é o meu crescimento dentro dos exercícios, das atividades, né? Qual é o indicado? São quantas vezes por semana? Enfim, fala um pouco dessa dinâmica da prática mesmo. Como é que funciona isso? Bom, isso tem que ser adaptado à realidade de cada um, porque na Índia é uma prática diária. O ideal é que seja uma prática diária. Acordar, meditar, fazer a sua prática do dia. É claro que nós às vezes não temos vida para isso, não tem como, não dá tempo. Tem muita coisa para fazer, tem filho, tem café da manhã para preparar e às vezes não dá. O que as pessoas costumam, os meus alunos aqui, mesmo os de ginásio, costumam fazer de 2 a 3 vezes por semana. Uma vez por semana é muito pouco, mas eu tenho gente que faz uma vez por semana só também. Quem nunca fez e for experimentar, vai achar tudo muito difícil no começo, porque, é claro, exige um pouquinho mais de flexibilidade, mas tem que se conquistar aos poucos, devagar. E o que é muito bom depois do terceiro, depois da quarta, da quinta aula, você já vai começar a sentir progressos e isso motiva. Você entender a mudança que reflete no seu corpo já vai motivar. Então, o que você tem que esperar de uma aula de iniciante é perseverança.
É não desistir, é continuar. E depois vai ser tão bom que vai quase que viciar, vai ser viciante. É muito bom, é muito gostoso. E depois cria-se um outro ambiente. Eu tô a dar aulas online na plataforma Zoom, e é incrível como eu estou aqui, cada um está na sua casa, longe, mas nós conseguimos sentir aquela união, aquela egrégora formada pelas pessoas que estão naquela hora, naquele momento, fazendo a mesma coisa, se propondo aquilo. E você realmente sente. Isso é muito bom. Isso é a união, não é? Isso é é o senso de não estar só, de existir uma ligação com o outro, com o seu meio, com o mundo, com o todo, de uma forma geral. Legal. Por isso, experimenta. Falando assim, em experimenta, né? Quando a gente vai praticar, por exemplo, alguma atividade física, aí eu vou procurar um professor que seja um professor de educação física, que seja formado naquela técnica que eu estou procurando. Se eu for procurar, por exemplo, fazer uma luta, aí eu vou procurar um faixa preta que tem alguns resultados e tal. O que é que eu preciso saber sobre o professor de yoga para que eu procure ele? Existe alguma, digamos assim, uma metodologia, uma linha? Por exemplo, eu gosto de fazer karatê X, aí tem outro tipo de karatê, e assim por diante. Existe uma forma do yoga que a gente procura saber? Conversa um pouco sobre isso, professora, para a gente, quando a gente for começar, a gente saber exatamente o que é que a gente vai procurar. Então, existem vários tipos, como eu disse, é importante experimentar tipos diferentes. Uns mais físicos, uns mais parados, um que trabalha mais a parte da meditação, um que trabalha mais a respiração, outros que são mais intensos, outros que não param, é só respiração, e você acaba a aula morto, de cansado. E é por isso que eu digo, existem várias raízes, e é importante experimentar. Agora, você não vai escolher pela mente, você vai escolher pelo coração. Então, isso tem muito a ver com a empatia, com a vibração que você recebe ali daquele professor, como você se sente fazendo aquela aula, né? Porque já me aconteceu de fazer aula com gurus, com pessoas super experientes, XPTO, mas não bate, não casa. Então, não é aquilo que eu preciso naquele momento. Por isso que eu digo, esquece tudo que você já aprendeu de como procurar um bom professor e vai pelo coração e sente. A resposta não está fora, está dentro sempre. Então sente, puxa, me sinto tão bem perto dele ou perto dela. Puxa, olha que interessante o que ele disse, o que ela disse, se calhar eu consigo incorporar e isso está me fazendo bem. Aí as tantas vão perguntar, e como é que você escolheu? E você não vai nem ter resposta, não vai nem saber dizer. Olha, eu tive aberto, quis, e a pessoa apareceu. Abri o Instagram e vi, ou então no Facebook, porque existe toda uma sincronicidade no universo, que as coisas vão te procurar também. Não é só você que precisa desesperadamente ir atrás de tudo. As coisas chegam até você, e eu acredito muito nisso. Então, o seu professor, a sua prática, a sua linha vai chegar até ti também. Ok, vou passar para a doutora Gerlane agora, só um pouquinho. Oi, Adriana. Adriana, é o seguinte, sim. Precisa ter um ambiente apropriado, você pode ir para qualquer... Assim, eu estou aqui na minha clínica agora, tem pouca gente, eu posso entrar ali e fazer meu yoga ou não? Como é? Eu preciso de uma concentração maior, preciso de uma ambientação, de uma orientação, como é? Sim, você precisa de um espaço que dê para esticar os braços para cima, para as laterais, sem bater em nada. Precisa de um tapete de yoga e mais nada, e vontade e querer. Não precisa muito mais do que isso. Nesses momentos agora que nós não temos uma sala específica de prática e tal, eu procuro dar coisas que você não se movimente muito, porque eu vejo alunos, às vezes, que estão no quarto, num espacinho entre a cama e o armário, e eles não têm muito espaço. Então, nós adaptamos, não tem problema nenhum. Não é preciso nada, é só preciso querer. Lá no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, né, que eu estava fazendo uma pós-graduação lá, então lá, assim, tem uma sala lá os pacientes, por exemplo, que vai fazer quimioterapia, eles ficavam na sala antes, certo? E faziam o que era mindfulness.
É assim que fala mindfulness, acho que é mindfulness, É. né? Porque ela é assim, que tem estudos que já comprovavam que era o tipo. Aí eu fiquei, isso é uma meditação, isso é um yoga, não sei o que é que vocês estão fazendo aí. Eles ficavam lá, recebia até um kitzinho anti-estresse, que botava aquela música, ficava lá só pensando no aqui e agora. Porque assim, é muito difícil. Eu acho que é a mesma linha de. Me corrija se eu estiver errada. Uma mesma linha assim de pensamento, né? Você está meditando, mas você está meditando no seu presente, né? Você não está. Porque o difícil é a gente ficar no presente, né? Porque eu tô aqui, aí às vezes a mente já está pensando pós-life, né? É. É isso mesmo. Aí o yoga me consegue fazer isso, ter essa prática, como é isso? Porque lá... O yoga é isso. É só isso. Basicamente isso. Inclusive no exercício físico. Ao esticar um braço, eu tenho que estar pensando no que eu estou a fazer. Então, eu tenho que sentir que a minha musculatura está a trabalhar. Por isso tem as permanências. Eu tenho que segurar ali, entender e levar consciência da qual é a parte do corpo que eu estou a utilizar mais. Isso é o yoga, é trazer todos os pensamentos para o momento presente. O mindfulness é um degrau, vamos dizer assim, é o primeiro contato. Então, senta na cadeira, encosta, encontra uma postura confortável e acalma. E tenta entrar no seu presente. Por que que as pessoas fazem isso para receber um tratamento tão invasivo e tão intenso como uma quimioterapia? Para preparar o corpo para receber aquilo. Os corpos, na verdade, né? Porque não é só o físico. Para preparar o mental, para preparar tudo. Então, do que me vale estar num ginásio, puxar ferro, pensar, fogo, eu tenho que pagar a conta, esqueci de pagar a conta, e agora eu tenho que chegar em casa, ligar para não sei o que. Passa a ser uma coisa mecânica, sem consciência, sem intenção. Então, eu estou fazendo aquele exercício, tudo bem, meu braço sobe e desce, mas eu não tenho nenhuma consciência e intenção do que eu estou a fazer. Isso é o que nós aprendemos, a trazer a consciência para o presente. É a mesma coisa de lavar a louça. Quem é que lava a louça pensando na louça? Ninguém, né? Quebra copo, às vezes escorrega da mão, às vezes... Ai, esqueci o que eu estava fazendo, o que eu tô... No carro, às vezes você está a conduzir e vai para um caminho completamente diferente. Fala, gente, onde é que eu estou? Por que eu estou fazendo aqui? Isso é falta de consciência no momento presente. Para e volta. Para e volta. Arruma a cama, arrumando a cama. Estica o lençol e pensa, estou arrumando a cama. Agora é o momento de arrumar a cama. Então, vou levar o lençol aqui embaixo, vou trazer não sei o quê. Lava a louça pensando na louça. Escova os dentes pensando nos dentes. É tão diferente, é tão diferente. Se a gente conseguisse fazer 20% só disso durante o nosso dia, as coisas iam mudar. As coisas todas iam mudar. Ninguém fazia as coisas pela metade, sabe? Tipo, então agora... Depois tem aquelas pessoas que não têm paciência, né? Não tem paciência. Começa a fazer um curso, acaba. Ai, não gostei, vou para aquele. Aí começa a fazer o outro. Ai, não era o que eu queria, vou para esse. E não conclui na vida, não consegue concluir, não consegue fechar os ciclos. Isso também é o yoga. No yoga nós temos práticas de permanências, às vezes de 3 minutos num exercício, que a musculatura chega, treme, de tanto que ela está a trabalhar. Mas você tem que ter o controle mental e a consciência para se manter ali, calmo. Sentindo a ativação da musculatura, sentindo no presente. E aí você controla. Isso é um exercício. Isso é um exercício físico que se reflete na vida, né? Reflete em finalizar os processos da vida toda. Por isso, às vezes eu falo, yoga é vida. Yoga é que você aprende... Estou perguntando assim, quanto tempo, mas geralmente dura uma aula de yoga? Quanto tempo? Pronto. Uma aula completa, eu acho que tem que durar mais do que 1 hora. 1h15, 1h10. É possível dar uma aula completa de 50 minutos? Eu dou aula, às vezes, em ginásio de 45 minutos, que já é muito pouco. Mas é possível. É só reduzir
essas três partes. Reduz o momento respiratório, reduz um pouquinho o momento dos asanas e reduz um pouquinho o relaxamento. Mas o ideal é 1 hora. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Perfeito. A Lala Brilhante, né, a Larissa, ela está perguntando aqui, professora, quais são os níveis da prática do yoga? O Hatha, eu acho, yoga, é um dos mais difíceis? Não, o Hatha Yoga é um dos mais tradicionais, porque o Hatha é a parte física, é a parte do asana, são as posturas. Então, dentro de uma aula, tem o Hatha Yoga. Às vezes é substituído por outro estilo, pode ser o Ashtanga Yoga, pode ser a Swastika Yoga, tem vários tipos, mas as posturas são, na verdade, são muito parecidas, se não as mesmas. Tem alterações mínimas, tipo uma terminação de braço, um pé, a postura das mãos, alguma outra coisa, mas é basicamente tudo baseado na mesma coisa, numa coisa só, que são essas posturas. Em termos de nível, numa aula não se diz, é difícil dizer, mas existe intermediário, iniciante. É claro que se eu tenho uma aula com pessoas que nunca fizeram, eu vou dar uma aula que eu tenho que explicar tudo. Pessoas que já estão acostumadas, elas já conhecem o asana, o exercício, e já vão lá, sem precisar explicar muita coisa. Mas é possível ter vários níveis numa mesma aula, porque enquanto uma pessoa faz uma postura um pouquinho mais puxada, um pouquinho mais exigente, a outra pode fazer uma intermediária e compensar. Ou seja, tem para todos os dois. Estou feliz aqui, bom demais, uma participação muito boa, né? E inclusive agora queria até que você desse o alô, que o Viver Bem acessou a gente aí, o pessoal do Viver Bem que você falou, né? Dá um alôzinho para eles. Né? Pois é, o Viver Bem, a Patrícia e a Juliana, como eu até falei no início, eu junto com elas que criei a revista, a parte editorial, e fiz a edição até acho que a sétima revista, e eu fico muito feliz de ver que esse projeto é uma coisa que deu muito certo, que está aí até hoje, e está bem, como tantas outras coisas que a gente vê nascer e vê morrer, não é? Demora um pouquinho e acaba. O Viver Bem é uma das coisas que eu acho que deu certo, e ainda bem, fico muito feliz. Adoro as duas. Legal, professora, tem muita gente aqui falando coisas bacanas, afirmando algumas situações, partilhando com a gente situações de yoga, de mindfulness, então tá muito bacana. Também tem gente aqui pedindo para a senhora vir para Natal, tá bom? Ou então, quando a senhora vier para Natal, avisar para a gente promover aqui uma aula, de repente um workshop. Era engraçado. Eu iria agora em abril, eu tinha planejado ir agora em abril, e pensei em fazer workshops, fazer aulas e tal, mas agora com essa história toda, que ninguém sai para lado nenhum, já vai ter que ser adiado, mas eu quero ir sim, claro que sim. Vamos combinar para a gente. Eu queria propor, veja aí o que as pessoas acham, de nós fazermos um exercício muito simples, muito rápido, só para tentar encontrar esse comecinho, esse fio da meada do relaxamento e da meditação. O que vocês acham? Perfeito. Inclusive, ia quase interromper a senhora, mas exatamente para avisar que nós estamos na reta final, faltam mais ou menos 8 minutinhos, e o Instagram ele é cruel, ele corta, não quer nem saber. Então, sem mais longas, fique à vontade. Então, vamos acabar com isso. Eu acho que é uma coisa que nós podemos fazer do jeito que estamos, aonde estamos. Basta sentar de uma forma confortável. Se for em cadeira com encosto, costas na cadeira. Leva os pés no chão. Se a sola dos pés não alcançarem no chão, põe um livro, põe uma altura qualquer, que é importante ter a sola dos pés no chão bem acomodadas, bem enraizadas. Vamos trazer as mãos, virar as palmas das mãos para cima, apoiar nas pernas, rodar os ombros para trás e sentar com as costas bem alongadas, coluna bem esticada. Sente os isquios das nádegas acomodarem na cadeira ou no chão, depende de onde você esteja. Feche os olhos agora um pouquinho. E vamos experimentar respirar somente pela boca,
Somente pelo nariz, desculpa, fechamos a boca. Faz uma inspiração profunda. E expira, solta os ombros, relaxa os braços. Afasta bem os ombros das orelhas. Mais uma vez, inspira. E expira, acomodando o corpo. Continua com a sua respiração tranquila, sempre pelo nariz. E começa por observar o seu corpo. Começa por observar as partes do corpo em contato com o chão, a sola dos pés. As partes do corpo em contato com o chão ou a cadeira, as nádegas, a anca, o quadril. Sente a sua coluna reta. Alonga desde o cóccix até o topo da cabeça. Sente o seu corpo e como você está. Faz outra inspiração profunda. Solta o ar devagar, relaxa um pouquinho mais os ombros. E agora repara como você se sente, como você acordou hoje. Como está a sua mente, como está a sua vibração, os seus sentimentos. Não deixa que os pensamentos saiam desse momento, dessa sala. Traz os pensamentos aqui para o agora, no momento presente. Olha um pouquinho para dentro e sente o seu corpo. Inspira mais uma. E expira. Agora esvazia e tira completamente o ar do corpo, comprime o ventre. Expulsa todo o ar para renovar. Outra, inspira. E expira. Sente o ar a passar pelas narinas, a passar lá no fundo da garganta. Devagarinho vamos trazer as mãos ao peito, unir os dedos, as palmas das mãos e levar os polegares, tocar com os polegares no centro do peito. Continua com os olhos fechados e sente as palmas das suas mãos. Sente as palmas das suas mãos unidas, em perfeito equilíbrio no centro do peito. Unindo também as suas diferenças internas, equilibrando o seu emocional com o seu racional, o seu masculino com o seu feminino, o seu positivo com o negativo, suas dualidades. O seu lado luz com o seu lado sombra. Até porque não existiria luz se não houvesse a sombra. Então vamos em perfeita harmonia. Trazer o queixo ao peito. Namastê. Obrigada. Namastê significa: o meu Deus interior saúda e cumprimenta o seu Deus interior. Então é um pouquinho mais do que um simples obrigado, é mais do que um cumprimento. É uma conversa de almas. Meu Deus interior cumprimenta o seu. Então, namastê. Namastê. Ah, que maravilha! Eu fiquei aqui, eu não pude fazer, porque o doutor Bruno estava conduzindo a live, mas depois eu vou fazer. Estava aqui conduzindo o doutor Bruno. O doutor Bruno entrou realmente no processo. Vamos lá. Então já fica o convite para vocês experimentarem. Eu vou depois disponibilizar os horários e ver a possibilidade do fuso horário. São aulas gratuitas. Algumas são em direto, ao vivo, nas páginas do Facebook, principalmente as que são das prefeituras. E outras eu faço através do Zoom, que também é só enviar o link e estamos juntos um pouquinho. Eu estou dando uma ideia aqui para a minha filha, Luísa, Marília,
né? A Marina, né? A Camille. Vamos fazer um grupo, gente. Esse povo é ansioso demais. Mas, ó, diante de tudo, deixa eu logo te agradecer por você estar aqui conosco. Foi sensacional, certo? Adorei, gostei bastante. Muita coisa para a gente passar para o nosso público, para o nosso cliente, né? As pessoas muito intensas, para a gente mesmo, né? Porque esse autoconhecimento é importante. E não tem idade para se autoconhecer, não tem idade para você mudar, não tem idade para você buscar a sua melhora, né? Então, assim, todo tempo é tempo. Então, eu vou realmente vou usar aí a sua boa vontade, vou cobrar de você, viu, Adriana? Claro que sim! Para mim, é isso que me alimenta, é um prazer. E é isso que eu peço, que fica essa mensagem. Acorda 5 minutos antes, para um pouquinho, pensa no seu dia, pensa como você está. Agora eu vou fazer mais. Dormir a mesma coisa. Desliga a televisão um pouquinho, desliga o telemóvel, o celular, deixa essas coisas um pouquinho de lado e traz a consciência para o que você vai fazer, que é descansar. Senão a cabeça não para e a gente acorda cansado. O jovem vai bugar, né? Bugou. Mas muito obrigada, tá? Vou passar aqui pro Bruno. Um beijo enorme. Obrigada pelo convite. Meu Deus interno que está em mim, cumprimento o Deus de você. Seu Deus aí. Namastê. Obrigada, pessoal. Professora, o sentimento é de gratidão. Tá? Sempre. Realmente foi muito bacana. Eu apenas conhecia o yoga, mas hoje eu aprendi que eu só conhecia que era uma palavrinha de 4 letras. Né? Meu mundo se abriu gigante para o yoga. Então, muito mais. Vamos pensar em aprofundar as ideias. Tá? Exatamente. A gente tem esse mundo online aí toda à disposição. Quem sabe a gente pode até fazer um workshop online. Tá? Claro. Aqui nas possibilidades. Na minha bio, no meu perfil também do Instagram, tá a minha página. Eu tenho uma página no Facebook que chama Espaço Marish. E ali eu vou colocando também algumas informações, algumas novidades, o que eu ando fazendo. E vamos sim combinar. O importante é isso, é abrir esse caminho, é abrir essa janela. Depois tem o mundo. Muito bom. Pessoal, eu também eu vou agradecer bastante a vocês que participaram com as perguntas, com os compartilhamentos. A gente fica muito feliz. Tudo isso aqui é para vocês. Então, gratidão a vocês por participarem e até a próxima quarta. Na próxima quarta nós teremos aqui um médico, reumatologista, Dr. Hilton, para falar um pouquinho também sobre reumatologia, também sobre tirar dúvidas de vocês. E aí um bate-papo também bem legal com ele. Até a próxima quarta. Fiquem com Deus e se cuidem. E fiquem em casa. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.